Salve aí, gente, tranquilo? Bom, uma pergunta que sempre me fazem, meus alunos fazem, ou fazem aqui mesmo no canal, ou quando mandam mensagem para mim, é sobre computador. Qual o computador ideal para eu poder fazer edição de foto, para eu poder fazer edição de vídeo, ou até mesmo motion graphics, né? Eu mexer lá com After Effects. Aqui eu vou falar basicamente das peças que existem dentro do computador que são mais importantes para você poder desenvolver um bom trabalho, com um fluxo de trabalho tranquilo, né, para o teu computador rodar pelo menos de uma forma confortável. Mais uma vez, tá? Isso aqui é computadores para quem está começando. Não adianta vir, mas a placa de vídeo tal e o processador tal, não sei. Cara, não sou um especialista. Se você vai montar o seu computador, eu recomendo que você procure por um especialista, até para você não criar gargalos dentro do computador, não pagar demais por um computador que de repente não vai te dar a performance que você deseja, beleza? E a gente não pode deixar de começar a falar sobre a peça fundamental, que é o processador. Pessoalmente, tá, eu indico os processadores da Intel. Um i5 razoável, ou então um i7. Quando eu estou procurando, né, para ver se um processador é bom ou não, eu entro num sitezinho que se chama CPU Benchmark. Bom, entrei aqui então no cpubenchmark.net, tá? Eu vou deixar aí o link na descrição e vou rolar aqui a página para baixo para chegar nesse Search for your CPU Model. Isso aqui é uma lista onde eles fazem um ranking dos processadores. Vou dar um clique aqui. E aqui, ó, em Find CPU, eu posso procurar pelo modelo aí do meu CPU, né, do meu processador. Então, vou aqui, um i7 6900. Tá? Esse é um ótimo processador. Vou chegar aqui, ó, vou botar Find CPU. Ele vai me mostrar aqui, ó, esse CPU ele faz um número bastante considerável aqui, tá levando em consideração o número médio que eu acho de um bom processador, faz 17.632. Um processador razoável, eu acho que ele faz em torno de 6.500 pontos, 7.000. Você já vai conseguir trabalhar tranquilo, tá? Você já vai conseguir trabalhar com grandes lotes de foto, vai conseguir trabalhar com, por exemplo, vídeo Full HD, né? Vai conseguir fazer edições, colocar alguns efeitos. Não é um ótimo processador, mas é um processador já razoável. A partir de 6.500, 7.000, você já pode considerar como um bom processador. Então, esse daqui, ó, fez uma pontuação muito acima, né? Mais de 10.000 acima do que eu considero como um CPU médio. Só que olha o preço dele, $1.020. Esse aqui, logo acima, ó, o 6.850K, ele fez 14.377 pontos, ou seja, mais do que o dobro do que um processador razoável, que vai dar para você trabalhar. E olha o preço dele, $350. Então, muitas vezes, a diferença de preço é muito absurda. Esse processador aqui de baixo, no Brasil, deve estar custando R$5.000, R$6.000, enquanto esse daqui vai custar muito menos para você e vai ter uma performance bastante alta. A segunda questão que você tem que levar em consideração é a quantidade de memória RAM, tá? Alguns programas eles vão consumir mais memória RAM, outros menos, mas para você ficar tranquilo aí, eu indicaria pelo menos uns 8 GB de memória RAM. Isso você vai conseguir trabalhar tranquilamente as suas fotos, tá? No Lightroom, por exemplo, com 8 GB de memória RAM, eu já trabalhei com 1.500, 2.000 fotos dentro de um mesmo catálogo e não tive problema nenhum, né? Não era aquela coisa que você clicava e o computador ficava pensando durante horas, fazia uma modificação, pensava mais. Não, ele rodava tranquilo, não é para você passar raiva. Photoshop, mesma coisa, 8 GB de RAM, tá tranquilo para quem está começando. Para editar vídeo, também, se você vai editar vídeos em Full HD, por exemplo, e projetos não tão grandes, né, não tão com tantos efeitos assim que você vai jogar em cima, 8 GB também você vai conseguir rodar aí o vídeo liso, né, sem ter nenhum lag, sem pular frames. Agora, se a gente está falando de motion design, né, se a gente está falando de After Effects, aí o bicho come memória RAM com farinha no café da manhã, né? Pelo menos 16 GB. Com 8 GB você vai conseguir rodar alguns projetos menos complexos. Mas se você começar a colocar alguns efeitos mais pesados, de partícula e tudo mais, aí ele vai precisar de muita memória RAM. Porque até para dar o preview, ele acessa diretamente a memória RAM do computador. Então, 8 GB você vai conseguir rodar. Agora, se quiser realmente tiver pretensões mais profissionais dentro do After Effects, aí eu indico pelo menos 16. Outro componente aí seria a placa de vídeo.
A placa de vídeo também, alguns programas eles usam mais a placa de vídeo que os outros, mas no geral todos eles vão se beneficiar se você tiver uma placa de vídeo com pelo menos 2 GB de RAM dedicado. Tá? A Adobe mesmo, ela para o Photoshop ela nem recomenda uma placa de vídeo tão grande assim, né, com uma performance tão alta, mas para o Lightroom, principalmente se você usa monitores 4K, por exemplo, é bom você ter pelo menos uma placa de 2 GB de RAM dedicado. Para o Premiere, a placa de vídeo é mais importante. Então, 2 GB também é o mínimo. Você vai conseguir rodar projetos Full HD, você vai conseguir rodar uns projetos mais tranquilos. Agora, se você está pensando em rodar projeto 4K no computador e tudo mais, aí você já vai precisar de uma placa bem acima aí, como por exemplo uma 1060 com 6 GB de RAM, já é uma coisa que fica bem mais caro, né? Eu recomendo as placas da NVIDIA, porque eu conheço, tá? Ela já tem um nome super solidificado aí no mercado e tem umas placas muito boas. Você vai encontrar placa da NVIDIA aí de R$300 até mais de 1.500. Você não precisa comprar nem a mais baratinha, nem a mais cara, tá? Para ter uma performance boa, ou pelo menos razoável. Se você for ali nas placas de R$750, R$700 mais ou menos, você já vai estar bem parado. O After Effects também é um programa que ele não utiliza tanto assim a placa de vídeo, a não ser para efeitos de renderização, né, na exportação final, ou então quando você ativa lá uma função de Ray Tracing, né, que é um tipo de renderização 3D, e é uma coisa mais complexa e que, enfim, só se você tiver realmente pretensões profissionais de usar isso daí, que aí eu indico que você compre uma placa mais cara, né? Como uma 1060, por exemplo, que é uma placa que já custa aí em torno de R$1.300 e que já tem 6 GB de RAM, ela é bem mais rápida, bem mais poderosa. O quarto componente não é necessariamente obrigatório, tá? Que são os SSDs. Para quem não sabe, um SSD é um HD que tem uma velocidade de escrita e leitura muito mais rápida do que o HD normal. Aqui no Brasil, a gente encontra como melhor custo-benefício os SSDs da Kingston. Eu aconselho que ele tenha pelo menos 240 GB. Você pode até pensar, pô, mas isso é pouco, né? Para trabalhar com foto ainda vai, mas para trabalhar com vídeo, o vídeo é muito mais pesado. Beleza, mas o SSD não serve para você guardar os seus arquivos. Ele serve para você instalar o seu sistema operacional e os programas que você usa. Assim, a tua máquina já vai ter uma performance muito melhor. 240 GB é o ideal, por quê? Porque se você compra um de menor capacidade, só o sistema e todos esses programas, você vai acabar enchendo muito rápido o teu SSD. E aí você vai cair um pouco a performance dos programas. Porque eles precisam, né, ter um tanto de espaço livre para poderem funcionar da melhor maneira possível. E outros HDs também são bem interessantes de se terem, mas aí você pode comprar um HD normal de 7.200 RPM aí pelo menos, tá? De 1 TB, de 2 TB, dependendo aí da quantidade de trabalho que você tenha, da quantidade de arquivos que você roda por trabalho. Então assim, eu não tenho muita grana, eu vou ter que colocar aí um HDzinho de 1 TB só. Beleza, bota, mas deixa ele sempre limpo, faz backup dos teus arquivos, né? Deixa só dentro do teu computador aquilo que você está trabalhando no momento. Se já acabou, faz backup, joga para a nuvem, dá o teu jeito, mas tira da máquina. Porque senão daqui a pouco você está cheio de arquivo lá, te atrapalhando, pesando a tua máquina sem ter a menor necessidade. Um bom monitor também pode fazer toda a diferença no teu fluxo de trabalho, tá? Procura por monitores do tipo IPS. Por quê? Esse tipo de monitor ele te entrega cores muito mais fiéis, muito mais reais. Além do que, ele tem um ângulo de visão que se aproxima aos 180 graus. O que isso quer dizer? Em monitores mais baratos, né, ou monitores de laptop mais antigos, quando você se mexe um pouquinho para um lado ou para o outro, você já perde ali brilho, saturação, as cores já não ficam mais as mesmas. Então isso é muito ruim para quem trabalha com imagem, para quem edita fotografia ou para quem trabalha, por exemplo, com um tratamento de vídeo, né? Ou desenvolve qualquer tipo de trabalho gráfico. A LG, por exemplo, ela tem monitores IPS de entrada que não custam uma fortuna, né? Em torno aí, a partir de R$550 mais ou menos, e que tem tamanhos bons de tela. Por exemplo, eu uso um aqui de 23 polegadas e sou muito feliz com ele. Eu acho que ele tem uma qualidade bastante razoável pelo preço que eles entregam, tá? Eu vou deixar aí o modelo desse aqui na descrição.
E se você precisa de monitores um pouco maiores, eles também têm o Ultra Wide. O que o Ultra Wide pode trazer de benefício para a gente? Ele te dá mais espaço na área de trabalho, né? Isso é mais interessante. Pessoalmente, principalmente se você trabalha com vídeo ou então com After Effects, por exemplo, né, que a gente precisa ter bastante espaço para trabalhar com a timeline, eu prefiro até trabalhar com 2 monitores do que trabalhar com o Ultra Wide. Mas se for para programas de fotografia, por exemplo, um monitor desse vai te dar muito mais folga para trabalhar, vai ter todas as ferramentas ali na tua mão e vai ser bem bacana. Outra marca que faz monitores muito bons, mas aí a gente já está falando inclusive de monitores mais profissionais, monitores que te entregam cores, um gamu de cores, né, uma quantidade de cores maior, é a Dell. Tá? Então procura aí por Dell Ultra Sharp, essa linha toda é muito boa também para você trabalhar com tratamento de imagens em geral. Nossa última questão é notebook ou desktop, né? Muita gente fica se perguntando. Eu acho que cada um tem seus prós e tem seus contras. O notebook, obviamente, que tem a questão da portabilidade, né? Muitas vezes você tem que levar para algum estúdio para fazer fotografia, fazer um tratamento, ou você quer editar um vídeo em algum outro lugar. Então essa questão da portabilidade é uma coisa que você tem que pensar bastante. Se é imprescindível você ter portabilidade, obviamente que não tem discussão, você tem que ter um notebook. Qual o benefício do desktop, né? Primeiro, que eles têm uma capacidade de expansão muito maior. Enquanto o notebook, geralmente, aí, por exemplo, você pode expandir ele no máximo para 32 GB, no desktop você já tem uma possibilidade de expandir para mais. Por exemplo, o meu tem uma possibilidade de expandir para 64, dependendo aí da configuração do teu computador, pode expandir até mais. Outra coisa, a refrigeração dele é muito melhor. No notebook você tem todo o hardware ali, todo muito junto, né? A dissipação de calor é mais difícil, né? Você tem pouco cooler, o cooler que é a ventoinha, né, que vai fazer ali a dissipação do calor, ela geralmente é pequena, então não tem uma respiração muito boa. E isso pode diminuir sim a vida útil dependendo da temperatura que chega aí o teu computador, né? Dependendo da onde você faz a tua edição. Para mim, no caso que não preciso de portabilidade, né, da portabilidade de um notebook, eu prefiro trabalhar com um desktop, até por essas coisas. Com o tempo aí, você vai fazendo o upgrade, você pode comprar um computadorzinho mais modesto e com o tempo ir fazendo o upgrade nele. Eu vou deixar aí então na descrição, tá, as 2 configurações de um computador bacana para quem quer começar e não tem muita grana e outro que eu considero como o ideal. Se você tiver qualquer dúvida, posta aí nos comentários, tá? Curtiu o vídeo? Dá uma curtida aí. E se você tem alguma sugestão de vídeo aqui para o canal, coloca aí também nos comentários, beleza? Porque assim a gente pode transformar isso em vídeo. Obrigado aí mais uma vez pela audiência, gente. Grande abraço!